O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que acompanha a pessoa por toda a vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 100 pessoas no mundo está dentro do espectro autista. São 70 milhões de pessoas no mundo e cerca de 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista aqui no Brasil. Mas o que exatamente significa espectro? Não estamos lidando com fantasmas. Na verdade, espectro mostra que o autismo não é algo único, fixo ou igual para todos. Existem diferentes formas de manifestação, que podem variar na comunicação, interação social, interesses específicos e em certas sensibilidades. Ou seja, enquanto algumas pessoas precisam de mais apoio, outras de menos, dependendo do seu grau de espectro. Nesse sentido, é perceptível que a inclusão social é fundamental para que a pessoa autista tenha oportunidades reais de se desenvolver. E o que exatamente significaria incluir os autistas socialmente? Basicamente, seria garantir acesso à educação, saúde, lazer, cultura e mercado de trabalho, mas também significaria acolher e respeitar as diferenças no convívio diário. E quando a sociedade se abre para a diversidade, todos se beneficiam, pois a convivência se torna mais justa, humana e enriquecedora. Aqui na Paraíba, existem alguns lugares de acolhimento aos autistas, que são os Centros de Atendimento aos Autistas na Paraíba. E sua intenção é de oferecer atividades pedagógicas, terapias especializadas, oficinas e apoio aos familiares, garantindo espaço de desenvolvimento, aprendizado e convivência para pessoas autistas e com outras condições. Mas claro, o acolhimento não deve ser feito apenas por instituições, deve ser um cotidiano dos autistas e de qualquer grupo socialmente vulnerável. Um movimento social que está sendo frequentemente utilizado para a inclusão social dos autistas é o Autismo Run, que é um movimento que encoraja os autistas a saírem de casa e se envolverem em práticas esportivas de corrida. E ele está sendo realizado não só aqui na Paraíba, como em vários outros estados do Brasil, gerando uma maior inclusão e participação dos autistas na sociedade. A partir de agora, vamos viver e ouvir relatos que mostram de perto as experiências de quem vive a realidade do autismo, com os entrevistados Gabriel e Priscila. Oi, meu nome é Gabriel da Silveira Barbosa, tenho 19 anos, sou estudante da Faculdade de Design Gráfico do IFPB e eu estou aqui para responder as perguntas relacionadas ao autismo, coisa que eu já fui diagnosticado recentemente como síndrome de Asperger, que é o grau de autismo mais leve, e eu estou aqui para responder algumas perguntas. Como é para você ser uma pessoa autista no dia a dia? Bom, para ser uma pessoa autista no dia a dia, eu já estou meio que acostumado relacionado a isso. Eu já consigo fazer as atividades da faculdade e tudo já sem esforço, até porque eu já fiz terapia e já estou lidando mais com essas características. Você sente que é tratado de forma igual às outras pessoas? Bom, agora, basicamente, sim. Já tenho alguns colegas que eu faço trabalhos em grupo na faculdade, etc. Então, minha vida acadêmica e todo o resto já está bastante estável agora. Já passou por situações de preconceito ou exclusão? Como foi para você? Bom, relacionado a essa área de preconceito ou exclusão, no início, quando eu estava no ensino médio, eu tinha muita dificuldade relacionada à socialização. Mas com o passar do tempo eu já fui me acostumando e agora já está tudo bem relacionado a isso. Você sente que tem acesso aos seus direitos como saúde, educação e lazer? Sim, eu tenho essa sensação, sim. Quais são as maiores barreiras que você enfrenta no dia a dia? Comunicação, acessibilidade e oportunidades? Basicamente relacionado mais no aspecto de comunicação em si, coisa que eu já estou em tratamento, em treinamento relacionado a isso, para poder dialogar melhor e me expressar melhor. E ter uma conexão mais próxima às pessoas, para poder ter um desempenho melhor relacionado tanto a trabalho quanto às questões acadêmicas. Quem mais apoia você em sua trajetória? Família, amigos? Quem mais me apoia, basicamente é a família em si. Eles já sabem lidar comigo, então são eles mesmo. Você acha que falta conhecimento da sociedade sobre o autismo? Relacionado a conhecimento da sociedade sobre o autismo, sempre é necessário ter um aprofundamento melhor sobre coisas mais assim, sobre essas características neuroatípicas e etc. Então, quanto maior aprofundamento, melhor vai ser para poder realizar esse processo de inclusão. O que você acha que deveria mudar na sociedade para que pessoas autistas sejam mais incluídas?
O que deveria mudar? Basicamente relacionado mais ao tratamento em si, o tratamento psicológico relacionado e pessoas especializadas nisso para poderem facilitar no processo de inclusão e fazer com que a pessoa aprenda a lidar com essas características. Como as escolas e empresas poderiam melhorar para acolher pessoas autistas? Como as escolas poderiam, bom, provavelmente apresentar mais psicólogos especializados na área e desenvolver uma espécie de foco a mais nisso, né, nesse processo de inclusão a partir de pessoas mais profissionalizadas. Se pudesse sugerir algo para os governantes ou autoridades, o que pediria? Basicamente, mais aprofundamento nessa área de tratamento, sobre essas questões de pesquisas e etc., para poder aumentar ainda mais o conhecimento sobre a funcionalidade da mente neuroatípica. Qual mensagem deixaria para a sociedade em geral? Bom, com a mensagem, basicamente, se aprofundem mais nesse tema. Quanto mais esse tema for aprofundado, melhor vai ser a capacidade de tanto de ação das pessoas mais neuroatípicas, quanto a reação da sociedade relacionada a isso. Boa tarde, primeiramente, né? Meu nome é Priscila, eu tenho 25 anos e sou formada tanto em Sistemas para a Internet pelo UNIP e também em Design Gráfico pelo IFPB. Hoje, nesses dias, depois que eu saí da faculdade, eu me tornei artista freelancer. Bom, para mim, ser uma pessoa autista traz seus prós e contras. Por quê? Porque eu não sou tratada de forma igual a outras pessoas. E muitas vezes as pessoas nem sabem que eu sou autista, mas veem algumas características que são diferentes. Com relação às situações de exclusão, eu já passei por muitas situações na escola, na universidade, em que as pessoas me excluíam de trabalhos em grupo, de projetos, essas coisas. Com relação a quem mais me apoia nessa trajetória do autismo, são meus pais. Meus pais, eles sempre me deram muito apoio, apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as barreiras que a gente encontrou pelo caminho. E eu ainda sinto que falta um pouco de conhecimento mais sobre o autismo, porque a cada dia a ciência vai descobrindo coisas novas sobre o autismo. Mas eu sinto que ainda falta algumas coisas, porque algumas crianças autistas não têm o diagnóstico fechado de que seja só o autismo ou se é mais alguma coisa. E que grau de autismo é, principalmente as crianças e adolescentes e até mesmo adultos que possuem graus de nível 2 e 3 de suporte. Bom, com relação a quais são as minhas maiores barreiras, eu diria que são a socialização e também as oportunidades. Eu digo oportunidades no sentido de que oportunidades para que eu mostre do que eu sou capaz, oportunidades que me incluam e também a questão da socialização, que eu tenho muita dificuldade também em me socializar com outras pessoas, pode ser da minha idade ou não. E é isso. Bom, com relação a se eu tenho acesso à saúde, educação e lazer, eu queria começar primeiro falando que eu sou uma autista nível 1 de suporte e que por não ser tão dependente na questão de saúde, eu acabo não tendo o atendimento necessário para o meu caso, para a minha situação. Com relação à educação, eu sempre estudei. Contudo,
eu só consegui entrar em escolas que meus pais tinham condição de pagar. Isso aconteceu também, não só na escola, mas também na universidade e no ensino superior, no IFPB. Com relação ao lazer, por não ser tão dependente, eu não sinto tanta diferença. Só que as pessoas acabam me olhando torto. Mas ao contrário de mim, a minha irmã, ela não tem acesso à educação, porque não existe um cuidador para ela. Em relação à saúde, meus pais tiveram que entrar na justiça para conseguir as terapias dela. E com relação ao lazer, nem se fala, porque ela não consegue se soltar mais e interagir com outras crianças. Bom, o que eu poderia sugerir para autoridades e governantes é que, por favor, busquem conhecimento. Buscar conhecimento é uma das maiores chaves que vai ajudar os autistas, porque com o conhecimento você acaba tendo empatia, e com a empatia você consegue acolher. Acolhendo, você consegue moldar alguns espaços para os autistas, como salas sensoriais. Existem estados no Brasil que já é obrigado ter sala sensorial. E aqui na Paraíba, nós não temos isso ainda. Então, o que eu peço é buscar conhecimento e que tenham essas salas em escolas, em faculdades, em shoppings, em qualquer lugar público, para que um autista consiga se autorregular e assim consiga conviver em sociedade. Porque se um autista não consegue se autorregular, ele não vai conseguir viver em sociedade tão bem quanto uma pessoa normal. O que eu acho que deveria mudar na sociedade para que as pessoas autistas sejam mais incluídas, eu acredito que a empatia, principalmente, porque uma pessoa autista ela vai ter mais necessidades que uma pessoa normal. Então eu vejo que essa questão da empatia, dessa questão de estar disposto a ajudar alguém que é autista. Com relação ao que, como as escolas e empresas deveriam acolher pessoas autistas, é disponibilizando mais vagas para pessoas autistas e um ambiente propício para essas pessoas, porque alguns autistas possuem sensibilidade auditiva, sensibilidade a algumas coisas que nós como autistas a gente enfrenta. E que mensagem eu deixaria para a sociedade em geral? Gente, por favor, olhem para nós como seres humanos que têm necessidades especiais. Não olhem para a gente como se a gente fosse de outro planeta ou de outro mundo. Não. Olhem para nós como seres humanos que também podem sim conviver em sociedade, mas precisam de muito mais ajuda do que uma pessoa normal.